Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente já começou falando do KM. Hoje quem vos fala aqui é o Antônio, sou voluntário e coordenador de comunicação, membro, né, da SBGC, congressista do KM, né? Estou ativo aqui na comunidade e venho trazer aqui, reforçar que as inscrições, né, para participar do Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento estão abertas. Já estamos falando da 19ª edição, que acontece entre 17 e 20 de setembro. No cantinho aqui, vocês podem ver que tem uma super condição que, para quem é associado, tem 50% de desconto, tá? Só contextualizando um pouco também, o KM passou a ser presencial novamente, depois desses anos aí que a gente passou meio duvidoso, né? A gente fez online, né, nos últimos anos, mas voltou a ser presencial, vai ser em Brasília, tá? E tem essa condição super especial que, para quem não é associado, se tornar associado, que a gente tem um valor de R$ 130, né, anual, por ano, você já ganha R$ 300 de desconto na compra do ingresso, tá? Para todos os dias. Então, é uma condição bem legal. Para quem é associado, esse desconto já está garantido. Para quem se. Bom, tem todas as informações aqui no QR Code, mas só dando spoiler, para quem é aprovado no apresentação dos trabalhos, também tem um desconto super legal, né? E quem se inscreveu no prêmio também, enfim. Então, é para ir, é assim, não tem motivo para não ir. Pessoal que é de Brasília também marque presença. E quem não é e estiver por lá, né, estaremos com esse mega evento presencial novamente. Tem keynote, tem pessoal daqui da América Latina, tem pessoal dos Estados Unidos. É um pessoal bem fera. A gente começou a colocar as atualizações nas redes sociais e até lá vai ter mais coisinhas. Obrigado pelo espaço, tá? Eu vou passar aqui a palavra agora para o Fabrício. Ana, aproveite, tá? Compartilhe o máximo aí com a gente. E obrigado por aceitar o convite. Vai lá, Fabrício, obrigado. Eu preciso compartilhar. Ah, liberou já aqui. Sim, show. Boa noite, a todos os presentes aqui que estão conosco nessa mais esse encontro, né, que foi cuidadosamente pensado e planejado. Eu espero que quem não esteja aqui agora possa aproveitar também de todas as aprendizagens que serão compartilhadas aqui através do YouTube. Então, esse encontro será compartilhado também lá. Então, quem não esteve aqui hoje interagindo com nossa convidada poderá participar de outras formas, mandando comentários. Convido também a todos que tiverem interesse em participar, em algum momento, compartilhando suas experiências com nossa comunidade. O espaço está aberto. Nós temos aí espaços para o mês de setembro e outubro. Hoje eu confirmei uma figura bem especial para compartilhar experiências em novembro. Então, tem essas duas possibilidades. Os encontros da nossa comunidade ao longo de 2024, ele está acontecendo a partir de uma parceria entre a SBGC e a Tairu, que é o negócio que eu lidero. E a Tairu, nessa parceria, ela é responsável pela curadoria, por convidar os profissionais para compartilharem suas experiências aqui. E essa sequência de encontros tem uma intencionalidade clara. Eu já compartilhei em outros momentos, né, e eu reforço aqui, aproveitando essa oportunidade, que é de ampliar o engajamento dos associados da SBGC, que estão protagonizando ações na área de gestão do conhecimento, no setor público, no setor privado, no terceiro setor. Ampliar a visibilidade dessas ações que são realizadas pelos associados, promover o diálogo entre profissionais e o intercâmbio de boas práticas e lições aprendidas. O que a gente quer a cada encontro é revelar novos rostos, apresentar trajetórias profissionais que sejam inspiradoras, amplificar vozes, diversificar os sotaques aqui também na nossa rede. E
qual o grande objetivo disso? A gente quer mostrar como é que a GC está acontecendo, né? Em diferentes graus de maturidade, em organizações de diferentes tamanhos, que estão espalhadas aí por todo o canto do Brasil. E a nossa estratégia ela foi desenhada para que essas três dimensões sejam tocadas aqui. Primeiro é o fortalecimento da identidade profissional do gestor do conhecimento, a valorização das experiências realizadas por esses gestores e gestoras e a inspiração de novas práticas. Então, nós queremos contribuir com a valorização das trajetórias dos profissionais que atuam nesse campo, com a ampliação da visibilidade das práticas, né, desenhadas e implementadas pelos associados, e organizar um repertório de iniciativas que sejam inspiradoras para as novas gerações de gestores do conhecimento que estão integrando a nossa rede. E aqui, só recapitulando, quem já passou por aqui, então, hoje é o 5º encontro que a gente está realizando no ano de 2024. Então, já teve aqui experiência do programa Descubra, o Instituto Minas pela Paz, o escritório de advocacia Madrona Lab, ou Madrona Fialho. Madrona Lab foi a experiência que foi compartilhada. Então, já passou por aqui também. A comunidade SBGC Basta, apresentando o tema Mindset de Crescimento para pessoas acima de 50 anos. Então, foi outro case compartilhado. Nós falamos também sobre a gestão do conhecimento no âmbito da ICN. E aí a Daiane Santana, que está aqui conosco, compartilhou essa experiência no mês de julho. E após essa primeira rodada, eu senti uma necessidade assim de trazer um conteúdo que pudesse agregar ainda mais a experiência dos gestores de conhecimento que fazem parte da nossa rede. E aí, dentro dessas reflexões, eu comecei a observar algumas figuras que eu acompanho há muito tempo. E aí eu cito a Ana Carneiro, eu sou um dos 9.000 seguidores dela no LinkedIn, então sempre acompanho a dinâmica, as postagens. E aí eu falei, acho que a Ana tem um conteúdo muito bacana, ela já é uma figura muito conhecida, né, no ecossistema da gestão do conhecimento, mas sempre tem alguma novidade, né, a ser compartilhada. Então, a gente refletindo começou a falar assim, pô, a Ana pode trazer um conteúdo muito profundo assim para essa discussão também, e pode agregar tanto as experiências que já passaram quanto as novas. Acho que a presença da Ana Carneiro aqui conosco vai ajudar muito na ampliação dos nossos repertórios no campo da gestão do conhecimento. E o tema de hoje é sobre estratégia, cultura e gestão do conhecimento organizacional. E a Ana vai trazer para a gente, né, como é que esses temas se relacionam na prática, né, no contexto das organizações, né, sejam elas do primeiro, segundo ou terceiro setor. E dentro dessa perspectiva, né, de profundidade, então, quando vocês tiverem contato com a escrita da Ana e com as suas apresentações, você vai ver que ela é uma pessoa muito sensível, então ela equilibra muito a questão técnica com a sensibilidade. Então você vai ver reflexões profundas sobre linguagem, sobre corporeidade, sobre subjetividades, né, no âmbito das organizações, e fala sobre afetos, que é algo que é bastante presente, né, no nosso contexto, ou deveria ser, né, no contexto das práticas de gestão do conhecimento. Tudo isso tendo como plano de fundo a complexidade, que é um outro tema que ela discute muitíssimo bem. Então, só recapitulando o nosso tema aqui, e eu já vou apresentar a nossa convidada. Então, estratégia, cultura e gestão do conhecimento organizacional, como esses temas se relacionam. A Ana, ela é a CEO da AC, Estratégia e Cultura Organizacional. Eu vou ler aqui, fazer uma breve apresentação dela. Ela é professora em gestão, estratégia, cultura, aprendizagem organizacional e trabalha há mais de 15 anos com gestão estratégica, gestão do conhecimento, cultura organizacional e criação de modelos e metodologias participativas no mercado corporativo e acadêmico. Possui uma larga experiência como consultora de projetos institucionais. Como pesquisadora acadêmica, também já desenvolveu estudos para empresas privadas e organizações do terceiro setor, e integra o Laboratório de Engenharia da Integração e Governança Multinível do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional.
Ela é membro do grupo de pesquisa de inteligência organizacional e competitiva, vinculado ao programa de pós-graduação em ciência da informação da UNB. E ela é autora da tese ganhadora no KM Brasil em 2021. O título da tese é Redes de Compromissos Organizacionais, uma abordagem voltada para a aprendizagem e a geração de resultados. Essa tese foi premiada em 2021, então o trabalho foi bastante reconhecido, e a Ana ampliou as possibilidades de difusão desse conhecimento. Então, ela adaptou a tese, né, para o formato de livro. Então, são 2 volumes. Aborda reflexões sobre gestão de aprendizagem, gestão de resultado nas organizações. E o segundo volume, ela apresenta um framework, né, para orientar a implantação de modelos de aprendizagem organizacional contínua. Então, Ana, seja muito bem-vinda. E aos presentes, aproveitem toda a sabedoria que a Ana compartilhará conosco. Ela terá uma apresentação com duração entre 30 e 40 minutos. Após isso, a gente vai poder interagir com ela, mas vocês podem compartilhar também questões no chat, que eu vou organizando também para fazer a leitura. Tá contigo agora, Ana. Tá bom, deixa eu só ver aqui minha tela. Deixa eu ver se eu estou conseguindo ver todo mundo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, ok. Bom, então vamos lá. Primeiro, deixa eu abrir o chat aqui do lado. Primeiro, assim, eu super agradeço ao Fabrício, a SBGC como um todo, a comunidade, né? Todo mundo que está aqui, para mim é uma honra de verdade. Uma oportunidade, né, de estar com vocês, de estar conversando, e um aprendizado, com certeza, né? Cada vez que a gente se encontra com alguém, a gente se relaciona, a gente afeta e é afetado pelo outro, né? E nisso a gente se constrói, né? Então, muito, muito obrigada, tá? Bom, Fabrício, agora meu relógio aqui falta 7 para 7. Aí eu vou tentar ir até 7h25, 7h30. Eu queria pedir assim, se der 7h25 quando eu tiver terminado, você pode me avisar, por favor? Ok, Pode me aviso sim. interromper, tá? Tá, Porque joia. a gente vai falando e aí acaba que, né? Bom, então o tema que eu e o Fabrício a gente conversou foi esse, estratégia, cultura e gestão do conhecimento organizacional. Esses temas têm a ver com o que eu trabalho, pesquiso e levo para o dia a dia já há muitos anos, e que, ao mesmo tempo, eu tenho tido a oportunidade de experienciar agora, né, como empreendedora, dos tempos para cá, de viver isso de um jeito assim muito, muito profundo, né? Não só nas outras organizações, mas na minha própria, né? E aí, eu queria começar a nossa conversa aqui, queria pedir para... São poucas pessoas que estão aqui no online mesmo, né? Então, acho que até dá para falar mesmo. Eu queria pedir para vocês, eu gosto sempre de fazer um check-in. Eu queria pedir para vocês falarem uma palavra de chegada, assim. Como que vocês estão chegando para essa conversa de agora? Quem não quiser falar, pode escrever no chat, né? Mas qual é o seu... Como que está o seu corpo? Qual é a sua emocionalidade, né? Para esse momento agora? Olha, eu chego confusa, eu chego tranquila, eu chego cansada, eu chego empolgada, chego, né? Qual é a sua palavra de chegada? Eu vou pedir para cada um de vocês falarem ou escreverem no chat. Quem pode falar? Eu falo. Pode Eu tô falar. curiosa. Curiosa. Quem mais? Nós vamos nos dar muito bem nessa nova fase, viu? Vai entrar para conversar com você. Não entendi. A Cláudia está... A Cláudia não entendi. Ou de casa. Ah, meu Deus, deixa eu montar aqui. Peraí.
Eu chego, aproveitando aqui que eu abri, eu cheguei bem leve, assim, hoje. Hoje eu cheguei leve, tá? Legal. Ah, quem mais? Eu cheguei relaxada, acabei de sair do yoga, tô zen, curtindo aqui. Você tá lendo o Legal. chat, Ana? Depois você dá uma Tô. olhada no chat, beleza? Tá, aqui no Quando... chat tem Leve Antônio, né? Animada e curiosa, Raquel. A Aline falou relaxada. A Beatriz falou curiosa, né? Para me conhecer o trabalho. A Vânia com expectativa de aprendizagem. Alcire interessado. A Maria curiosa. Fabrício, como que você chega? Curioso também, que eu sei que você sempre tem uma novidade para apresentar, então É, eu estou curioso. gente, não faz muita expectativa não, hein? Bom, bom, eu chego bem cheia de coisas. Hoje eu tive um dia extremamente cheio, muito cheio, mas eu chego com o sentimento de estar caminhando, né? Estou na vida, sabe aquele sentimento assim, estou no jogo, estou vivendo, né? Bom, gente, esse slide é só para mostrar assim, a partir de onde eu falo, né? Quais são os meus pilares, né? Então, aquela história, né? É, tudo que é dito por alguém, ou seja, por um observador do mundo, né? Por uma pessoa que tem uma história, etc. E num mundo com tantos conhecimentos, né? Com tantas possibilidades, né? Eu acho importante dizer que eu falo a partir dessas lentes, tá? Então, da inteligência relacional, do trabalho em rede, da subjetividade e complexidade, do comportamento humano, da linguagem. Então, essas são as lentes com as quais eu trabalho e são os pilares que me movem, tá? E aí, de onde eu falo, né? Eu falo muito a partir desses autores, né? São os principais, assim, autores com os quais eu trabalho, que é Humberto Maturana, Francisco Varela, Peterson, Echeverria, Flores, Austin. Então, eu trabalho com autores que esses são autores mais seminais, assim, que são as fontes, né, das quais eu bebo, eu me alimento, para poder seguir o meu dia a dia. Bom, a gente vai falar aí desse tema, nesse nosso tema, cultura, estratégia e gestão do conhecimento, mas só para a gente ir fazendo umas costuras, assim, uns alinhamentos, eu gosto sempre de trazer alguns pontos para a gente depois ir relacionando, tá bom? Então, aqui, obviamente que boa parte do que eu vou trazer aqui não é novidade para ninguém, é só para a gente poder ir fazendo mesmo essas costuras, saber em que terreno que a gente está pisando, né? Então, quando a gente fala de conhecimento, é bom a gente lembrar, né, que a gente tem aí N conceitos, N definições, né? Então, aqui eu trouxe alguns deles, né? Conhecimento consiste em verdades e crenças, olha só, que interpretação do que é conhecimento, né? Perspectivas e conceitos. Davenport, eles trazem que o conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores e informação contextual, insight experimentado, né? Isso daqui daria muita reflexão, né? Informação contextual, né? Conhecimento é informação contextual. Não tem aquela discussão, né? Dado, informação, conhecimento, sabedoria, né? Dado, informação, conhecimento, inteligência, sabedoria, né? E aqui a própria ISO, né? Ela traz que a ISO que trata de gestão do conhecimento, né? A nossa ISO, assim, ela traz que o conhecimento é um ativo humano ou organizacional que permite decisões e ações eficazes em contexto, também em contexto. Então, vê como tudo está relacionado ao contexto, né? E aqui eu vou já fazer uma pequena provocaçãozinha, que é a seguinte: o que de fato permite decisões e ações? Porque aqui a ISO fala, né? O conhecimento é um ativo humano ou organizacional que permite decisões e ações. Está afirmando isso. Que o conhecimento permite decisões e ações. Ok, vamos salvar essa provocaçãozinha aí.
Bom, já a gestão do conhecimento, eu trouxe aqui também outros conceitos, né? Uma abordagem holística para melhorar o aprendizado e a eficácia por meio da otimização do uso do conhecimento, a fim de criar valor. Isso é muito importante, criar valor, criar valor. Gestão do conhecimento existe para criar valor, né? Precisa ser integrada a outras funções. Eu gosto muito dessa conceituação aqui, porque eu acho ela simples, mas ela traz pontos assim, que são bem essenciais. E aí, a gente tem outra, que é a construção sistemática, explícita e intencional de conhecimento e sua aplicação. E aqui a gente tem o Fernando, que traz também um conceito que eu acho bem interessante, né? Ele fala que gestão do conhecimento pode ser definida como um processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na identificação, geração, codificação, transferência, apropriação e aplicação do conhecimento. Aí ele trouxe aqui, né, toda essa coisa relacionada ao fluxo de conhecimento, com o objetivo de alcançar a excelência organizacional. Bom, esse slide aqui, eu fiz um desenho aqui, nem ficou tão bonito, mas é só para dizer o seguinte. Quando a gente fala de gestão do conhecimento, é importante a gente ter em mente que a gente está falando de algo que é um grande guarda-chuva, que conversa com N outros grandes guarda-chuvas, certo? Né? Isso é tão óbvio que na própria SBGC a gente vê uma galera de gestão, mas a gente vê uma galera de TI, a gente vê uma galera de sustentabilidade, a gente vê uma galera da área médica, aí tem um pessoal que é da... Enfim, né? Um pessoal de RH, né? Nossa, é RH, o outro é treinamento, né? Enfim. Então, a gente está falando de um campo interdisciplinar, certo? Quando eu estiver olhando para o lado aqui, gente, que eu estou olhando para outra tela, tá? Mas eu estou aqui com vocês. Então, gestão do conhecimento, a gente está falando de um campo que tem múltiplas definições, a gente viu aqui agora há pouco 3, né? Mas a gente tem N outras. Envolve, como eu falei, né, N áreas e disciplinas, RH, gestão, inovação, tecnologia. Então, gestão do conhecimento é esse universo aí. Busca otimizar o uso do conhecimento para criar valor, então, acho que esse é o propósito principal da gestão do conhecimento, é otimizar o uso do conhecimento, né? Então, para que eu faço GC? Para otimizar o uso do conhecimento. E para que eu quero otimizar o uso do conhecimento? Para gerar valor para a organização. Senão, não precisa ter gestão do conhecimento, se não for para gerar valor, se não for para fazer a diferença, né? E, obviamente, que envolve tecnologia, processo, estratégia, governança, ambiente, cultura, envolve tudo isso, né? Não tem como falar de gestão do conhecimento sem falar disso. E aí, já passando um pouquinho para frente, aí eu volto, o modelo de referência da SBGC, ele já me salvou algumas vezes. Por quê? Porque mesmo quando ele ainda estava sendo lá estruturado no passado, não tinha nenhum e-book ainda, mas por quê? Porque ele traz né, esse arcabouço, assim, olha, a gente está falando de iniciativas e práticas, mas a gente está falando de alinhamento com o negócio, a gente está falando de ambiente facilitador, a gente está falando de cultura, a gente está falando de prática, a gente está falando de estratégia. Então, o modelo né, de referência da SGPC, ele ajuda a mostrar um pouco esse universo que envolve a GC. E é claro que muitas vezes a gente tem determinados especialistas ou determinadas áreas, né? Então, então tem aquela área ou aquela empresa que está lidando mais com a parte das práticas, né? Outros estão mais voltados para a parte de governança, outros mais para a parte de tecnologia, infraestrutura. Então, aí a gente sabe que é muito difícil, né? Para não dizer impossível, saber tudo de tudo, né? Mas, quando a gente vai trabalhar a implantação de sistemas de gestão do conhecimento dentro de uma empresa, é importante a gente ter uma ideia de que a AGC envolve tudo isso. Ela conversa com tudo isso, né? Voltando aqui nesse slide anterior, eu anotei aqui alguns pontos, né? Só para não esquecer de falar com vocês, né? Algumas coisas acabaram se tornando bem comuns, assim, principalmente em organizações maiores, né? Mapeamento de processo, implantação de sistemas de informação, programas de formação continuada, né? Bases de conhecimento, lições aprendidas. Isso daí é uma coisa que super faz parte do universo da GC. E muitas organizações que nem sequer falam de gestão do conhecimento fazem isso. Tudo bem, gente? Né? Em gestão de projetos mesmo, lições aprendidas é um termo que é super utilizado, né?
Mas, então, muitas organizações já fazem, têm essas práticas e tudo, independente de estar usando o termo gestão do conhecimento ou não. Bom, e aí, a gestão do conhecimento, né, ela é fundamental para aumentar a capacidade de tomada de decisão da empresa, para poder gerar inovação, para trabalhar a vantagem competitiva, para promover sinergia, enfim, a gestão do conhecimento ela auxilia em tudo isso. E aí, a gente tem que entender como o conhecimento participa da geração de valor. Então, assim, se a gente for pensar sei lá, nos 3 grandes passos aí para a gente trabalhar a gestão do conhecimento dentro de uma empresa, né? É importante a gente entender, né, como que o conhecimento participa da geração de valor no meu negócio, né? Eu tenho um negócio. Qual que é o papel do conhecimento no meu negócio? Né? Como? Então, assim, ter essa consciência é um passo muito importante. Né? Assim, opa, peraí, conhecimento, ele tem um papel importante na geração de valor do meu negócio. Qual é o papel do conhecimento? Né? Qual conhecimento? Aí entra aquela história de né, os esforços, tudo de mapeamento de conhecimento crítico, né, entendimento de quais são os meus conhecimentos que são essenciais, enfim. Então, esse é um passo importante. Estabelecer algum nível de gestão, né? Então, eu entendi qual que é o papel do conhecimento do meu negócio, tá? E como que é a gestão disso? Como que eu capturo? Qual que é a estratégia que eu uso? Né? Como que eu crio? Como que eu mobilizo o conhecimento? Como que eu compartilho? Como que eu retenho? Como que eu aplico? Né? E aí, isso, por mais que a gente, de repente, trabalhe um programa ou um projeto de implantação do sistema de gestão do conhecimento, é importante a gente lembrar que a gente tem que pegar essas estratégias, enfim, e fazer isso, levar isso para a prática, levar isso para o dia a dia, né? Então, não é que eu vou fazer isso lá durante 6 meses e tchau, isso tem que fazer parte do dia a dia da organização, né? Esse novo modo de trabalhar, de olhar, de trabalhar, de aplicar e de viver o conhecimento, né? Então, não existe resultado sem geração, né? sem aplicação de conhecimento. Hoje em dia, isso é mais do que nunca escancarado. Né? Está aí o ChatGPT batendo papo comigo, por exemplo, diariamente. Né? Já que sou eu empresa, eu diria que eu trabalho eu e o ChatGPT, meu amigo, meu maior amigo. Né? Passo o dia todo conversando com ele. Então, assim, por quê? Porque eu preciso de trocar conhecimento e criar conhecimento, né, a partir de uma troca, né, de capturar conhecimento, enfim. Então, não existe geração de resultados sem aplicação de conhecimento. E aí, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma nova capacidade da organização. Quando a gente vai lá implantar essas práticas e trabalhar governança, desenvolver política, né, repensar a nossa forma de contratação de pessoal, de receber pessoas, de formar pessoas, de aplicar tecnologia e tudo mais. Bom, esse gráfico aqui também é bastante conhecido, mas eu vou reforçar aqui, até porque quem vai assistir depois no YouTube, né? Esse gráfico é para nos lembrar, né, que quanto mais o tempo passa, mais os bens intangíveis é, é, ficam, né, em evidência, né, a importância deles para as organizações. Então, se antigamente era super vantajoso eu ter um grande estoque, ou uma frota grande de carros, ou um monte de terrenos, né, no meu negócio, boa parte dos negócios menos importante, né? Mais importante que ter estoque, que ter um espaço grande, um escritório grande, etc., é eu ter uma marca, uma reputação, eu ter boas relações, né? Então, a gente está vendo que essa curva ela está absurda, né? Assim, o nível de importância desses bens, desses ativos que são intangíveis, né? O valor de uma empresa, tem empresa que a gente que nem tem um escritório, né? que nem existe fisicamente, mas ela existe em termos de marca, de reputação, de relacionamento, de conexões, de conhecimento, né? Que ela gera. Então, esse gráfico é só para nos lembrar o quanto o conhecimento e, consequentemente, a gestão do conhecimento ele tem se tornado essencial,
né? Caso de vida ou morte, dependendo da empresa, né? Se ela não consegue cuidar daquilo, ela corre o risco de deixar de existir, né? Então, e aí, quando a gente fala de imagem, de conexões, de competências, de experiências, de relacionamentos, de criatividade e propósito, a gente está falando de conhecimento também, né? Então, alguns conhecimentos aqui são conhecimentos que são conhecimento, é o capital humano, outros conhecimentos aqui é o conhecimento estrutural, outro conhecimento é o conhecimento social, mas é conhecimento, né? Bom, aqui, essa figura também é bastante conhecida de todos nós, mas eu gosto muito dessa figura. Eu até gravei uns vídeos, coloquei no Instagram, falando, né, que todos nós somos icebergs. E depois eu gravei um vídeo falando que toda organização é um iceberg, né? Porque não tem como a gente fugir disso. Simplesmente não tem como, né? Aquilo que a gente mostra, aquilo que a gente consegue tornar explícito, né? É só um pedacinho, né? Então, isso vale tanto para o ser humano, para o indivíduo, quanto para as empresas, para as organizações. E seja lá, e aí eu estou falando de qualquer tipo de organização, pública, privada, terceiro setor, uma ONG, um time de futebol, uma igreja, qualquer organização, uma família, né? Então, as famílias, então, nem se fala, hein? Meu Deus do céu, aqui embaixo, nas famílias, ó, o negócio ferve, né? Então, eu tenho aquilo que é possível ser explicitado, né? Estou falando de procedimentos, de fatos, de opiniões, de fórmulas, de métodos, de processos, aquilo que a gente, no dia a dia das organizações, planejamento estratégico, o mapa estratégico, está lá, né? O modelo de gestão do conhecimento daquela empresa que foi estruturado, está lá, né? Os manuais. Então, isso está explicitado, estou falando aqui do conhecimento explícito, mas a gente sabe que o que sustenta isso, o que move isso, né, o que move o que está em cima, ali, o que sustenta, o que faz, de fato, eu chegar naquilo que está lá em cima, é o que está aqui embaixo, né? E isso que está aqui embaixo, aí eu estou falando do conhecimento tácito, né? E estou falando daquilo que nem sempre é possível ser explicitado. E aí a gente vai longe aqui, né? Não tem aquela matriz que você vê, né? Que tem aquilo que eu sei, aquilo que eu sei que eu não sei, né? Tem aquilo que eu não sei. Não, como é que tem aquilo que eu sei, tem aquilo que eu não sei que eu sei, tem aquilo que eu sei que eu não sei e tem aquilo que eu nem sei que eu não sei. Então, e é nesse universo aí que a gente vive, né? Porque está aqui, ó, tá? É isso que nos move, né? Bom, vou avançar um pouquinho mais, já já a gente vai mergulhar mais fundo ainda. Ainda sobre o conhecimento tácito, né? Eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito, que é: o conhecer tácito opera numa ação interna que somos completamente incapazes de controlar. Eu gosto muito disso, porque assim, a gente muitas vezes acha que a gente é totalmente capaz de trazer o conhecimento tácito para explícito. Eu, Ana, pessoalmente acho que é até possível você trazer algum conhecimento tácito para explícito, mas trazer totalmente, até porque o meu conhecimento tácito ele está mudando o tempo todo, né? Cada hora eu estou mudando, né? Então, porque se tem aquilo que eu nem sei, que eu não sei, como é que eu vou conseguir tornar explícito aquilo que eu nem sei, que eu não estou sabendo, sabe? Então, a nossa capacidade para ver objetos externos precisa ser adquirida. É um processo, né? Através de um processo de aprendizagem que pode ser laborioso. E aí a gente não vai entrar aqui hoje muito nessa discussão de aprendizagem, mas, só para pontuar, a aprendizagem com a qual eu trabalho é transformação. Não é aprendizagem de, aprendi tal coisa, decorei aquele negócio lá, entendi. Não. A aprendizagem com a qual eu trabalho é aprendizagem no sentido de transformação de estruturas cognitivas, emocionais, corporais, sabe? De construção. Bom, então, tornar todo o conhecimento tácito e explícito é tornar o conhecimento estritamente autônomo e objetivo, descaracterizando toda a sua subjetividade, o que não é possível. Como é que eu vou tirar a subjetividade do ser humano?
O conhecimento tácito reside em cada ser em particular, e nós somos seres singulares. O mundo está escancarando isso para a gente. Né? As discussões que a gente está tendo aí, né, o tempo todo, passam por isso daí. Somos seres singulares. E muitas vezes a gente tenta enquadrar, né? Colocar todo mundo nas caixinhas e tal. Bom, aí, por que eu estou falando isso aqui, né? Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso aqui por quê? Estratégia, cultura e gestão do conhecimento. Bom, vocês concordam comigo que estratégias diferentes ou ausência de estratégias concebem e absorvem conhecimentos de formas diferentes? Então, dependendo da estratégia que uma organização tem, ou dependendo de uma estratégia de vida que eu tenho, né? Ou ausência de estratégia, porque de repente eu não tenho uma estratégia formal na minha empresa, mas eu tenho uma estratégia. O microempreendedor, principalmente, o pequeno empreendedor, né? Ele pode não ter isso lá formalizado e tal, mas ele tem lá na cabeça dele um plano de ação lá. Pode estar todo bagunçado, mas é do jeito que ele está pensando. Então, essas diferentes estratégias, elas concebem e absorvem conhecimento de formas diferentes. Então, eu vou olhar para um conhecimento muito a partir da minha estratégia. Então, dependendo do produto que eu vou criar, dependendo do que eu estou querendo enfatizar, né? Então, um tempo atrás, mas eu estava dando consultoria para uma clínica, aí um virava e falava assim, olha, a gente tem que ocupar as salas nos espaços, as salas que estão ociosas à noite, né? O outro virava e falava assim, a gente tem que criar um grupo de nutrição para a terceira idade no sábado. Vocês concordam que são conhecimentos bem diferentes? Uma coisa é eu formar um grupo de nutrição para idosos. Eu vou trabalhar determinados conhecimentos. Outra coisa é eu ocupar as salas que estão ociosas à noite, as salas dos dentistas. É outro tipo de conhecimento, de marketing, de busca de mercado e tal, tal. Então, dependendo da estratégia que você adota, se ela esteja estruturada ou não, eu vou conceber e absorver determinados tipos de conhecimento. Tá? Não só nesse sentido que eu falei, mas em vários outros sentidos. Culturas diferentes também concebem e absorvem conhecimentos de formas diferentes. Então, eu posso ter uma cultura que seja mais autoritária, uma cultura que seja mais democrática, certo? Uma cultura que seja mais colaborativa. Então, dependendo da cultura que eu tenho, só escuto quem é diretor. Tá? Então, o conhecimento desse cara aqui, que ele falou aqui, faz sentido. Mas o colaborador lá da ponta, o conhecimento dele, para mim, não faz tanto sentido. Então, eu estou ignorando aquele conhecimento. Então, como que está o fluxo de conhecimento? Tá? Então, dependendo da cultura, a forma como eu vou conceber, vou entender como sendo conhecimento e vou absorver conhecimento é diferente. Isso tudo que a gente está falando aqui tem a ver com comunicação, tem a ver com liderança, tem a ver com o que é prioridade para um ou para outro. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Bom, tudo bem, mas o que é cultura, então? Já que a gente, né, está falando de cultura aqui. Bom, aí a gente tem aí também N conceitos. Nas ciências sociais, uma cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos, práticas sociais, artificiais, né, aprendidas de geração em geração. Na filosofia, cultura é um conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou comportamento natural. Na antropologia, cultura é a totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Cultura organizacional é um conjunto de elementos, né? Falando de um jeito meio resumido aqui, eu estou falando de crenças, valores e normas que influenciam o clima de uma empresa. Tá? Então, eu estou falando de um conjunto de elementos que influenciam o clima de uma empresa. E aí, caminhando. Ainda sobre cultura, eu gosto muito dessa definição. Uma cultura a gente pode entender como um padrão de suposições básicas que são compartilhadas. Tá? Então, naquela empresa, todo mundo parte daquele padrão que é compartilhado, né? De que o legal é chamar o chefe de chefe. Sim, chefe, não chefe, sim, senhor chefe.
né? E, de repente, isso começa a ser propagado, e essa cultura vai caminhando, e aí a gente parte do princípio de que a diretoria gosta que seja assim, que parte do princípio que as coordenações também gostam que sejam assim, e aí a coisa vai tomando esse rumo e vai se solidificando dessa maneira, né? Ou seja, a gente está falando de um aprendizado, né? As pessoas vão aprendendo a fazer dessa forma. Sabe aquela história da jaula lá dos macacos, que eles colocam um cacho lá de banana, não é isso? E que dá o choque, aí o primeiro macaco vai lá, toma o choque, aí quando o outro entra... E aí, no final da história, eles não sabem mais nem por que eles estão batendo em todo mundo que tenta pegar a banana, né? Eu não vou ter tempo de contar a história toda aqui, tá? Mas, para quem não conhece a história, vale a pena procurar depois no Google, que é uma história bem interessante, né? Essa história dos macacos dentro de uma jaula aí, e a história da banana lá. Então, eles vão aprendendo com o passar do tempo, né, que ir lá e tentar pegar a banana vai apanhar o macaco que tentar fazer isso. E aí, no final da história, eles estão batendo, mas eles já não sabem mais por que eles estão batendo. Mas eles aprenderam assim, né, e foram repetindo isso. Bom, esse padrão tem funcionado bem o suficiente para ser considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado aos novos membros como um modo correto de perceber, pensar e sentir. Então, aí eu estou falando de modo de perceber, pensar e sentir. Culturas moldam ideias sobre o que é conhecimento e o que é válido para ser gerenciado, né? Então, tem a ver com isso que eu acabei de falar. Bom, se o fulano fala, isso não é válido, né? Então, essa cultura vai sendo estruturada ali, vai replicando isso, enfim. Se é o ciclano que falou, sim, agora eu considero isso. Então, naquela cultura daquela organização, muitas vezes um conhecimento que é essencial, ele é desconsiderado porque a pessoa que falou sobre aquele conhecimento não é reconhecida dentro da empresa como uma autoridade para falar sobre isso, né? Então, a cultura define relações entre conhecimento individual e conhecimento organizacional, que é isso que eu acabei de falar agora, né? A cultura determina quem pode controlar, compartilhar ou reter conhecimento. A cultura cria contexto para interação, né? Aí entra a questão do BA, por exemplo, do contexto compartilhado, né? Até que ponto que a minha cultura permite um contexto, né, compartilhado ali, né, onde a gente pode ter aprendizado, enfim. A cultura molda o processo em que o novo conhecimento é criado, legitimado e distribuído, e mais, a cultura molda crenças, valores, ideias e comportamentos. Em outras palavras, culturas são modos de emocionar, que configuram e definem condutas. Então, assim, no final da história, eu estou falando de um modo de perceber e sentir o mundo. Por isso que eu comecei perguntando para vocês, como que vocês chegam, como que vocês estão se sentindo, né? A nossa cultura, por exemplo, ela é muita cultura da dominação, comando e controle, desconfiança, insegurança, medo, né? Isso é o modo como a gente se emociona, é o modo como a gente, e eu não estou falando emociona no sentido pejorativo, não, o modo como nós humanos sentimos as coisas, né? Bom, e aí eu faço um convite, que é para a gente mergulhar um pouco mais fundo nisso que eu acabei de comentar agora e chegar aqui, tá? Eu não sei se quem aqui já me viu falando em outros momentos desse slide, ou já viu isso em outros contextos, mas o Humberto Maturana, um cientista chileno, né, que faleceu agora, 2021, ele disse que não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato. Então, essa frase por si só dava 3 horas de conversa, né? Que não existe ação humana sem uma emoção que a possibilite como ato. Então, por trás de toda razão, existe uma emoção. E aí, quando eu fiz essa provocação aqui, eu estava falando disso. O conhecimento é um ativo humano ou organizacional que permite decisões e ações eficazes em contexto. Tudo bem, o conhecimento ele vai permitir, porque ele vai facilitar, né? Ele vai viabilizar, ele vai te dar, vai instrumentalizar para isso. Mas o que está por trás disso é o que move o ser humano, né? O que mobiliza, né?
as pessoas que estão ali dentro daquela organização. E aí, quando a gente mergulha um pouco mais aqui, nessa questão de que por trás de toda razão existe sempre uma emoção, eu gosto sempre de trazer essa figura, que é para nos lembrar que, né, que a gente não sabe como as coisas são, a gente sabe como a gente as vê, como a gente as observa, né? E a nossa interpretação decorre de uma construção de vida. Então, se eu estou vendo aqui essa fala agora, né, esse encontro, e a gente tem 15 pessoas aqui, então eu tenho 15 encontros. Cada pessoa está vendo a partir dos seus filtros, tá? Da sua história, da sua linguagem, da sua biologia, da sua cultura, né? Sei, fazendo café da manhã, almoço numa família. Tem alguém falando alguma coisa? Tá. Para te alertar em relação ao tempo que você pediu para avisar, ok? Já chegou Tá, ok. Tá naquele bom. indicador lá que você sinalizou. Beleza. Então, aqui a gente está falando que cada ser humano, voltando àquela história, somos seres singulares, né? Somos seres singulares. O conhecimento é sempre o conhecimento perspectivado, quem falou isso foi o Nietzsche, né? Então, inclusive precisamente pela multiplicidade dos seus afetos, da forma como eu me afeto pelas coisas, da forma como eu afeto e da forma como eu sou afetada. Né? Então, dependendo de como as coisas ressoam em mim, eu vou enxergar alguma coisa de uma maneira, dependendo, eu vou enxergar de outra maneira. Ok? Tudo bem? Né? Bom, e aí a gente tem um desafio imenso entre quem fala e quem escuta, né? Seja na forma escrita, uma pintura, seja lá de que forma for, verbal, gestual, né? Porque é natural que exista sempre uma brecha crítica de comunicação. Então, se a gente está falando de trazer conhecimento tácito para explícito, de compartilhar conhecimento, de capturar conhecimento, a gente precisa pensar nisso. E se a gente está falando que o maior valor, né, o valor das organizações cada vez mais está nos seus ativos intangíveis, e esses ativos intangíveis estão intrinsecamente relacionados a conhecimento, a gente precisa falar disso. E se esses conhecimentos, né, que fazem parte desses ativos intangíveis que são extremamente importantes da organização, para as organizações, se a maior parte desses conhecimentos são tácitos, aí que a gente precisa falar disso mesmo. Porque a gente está entrando no universo da subjetividade, da singularidade que cada um de nós somos. Então, quanto mais inteligência artificial a gente tem, mais tecnologia a gente tem, mais está gritando a necessidade do humano que existe em nós mostrar para que veio. Né? Então, existe sempre uma brecha crítica de comunicação entre quem fala e quem escuta, isso é natural, porque cada ser humano é um, né? Eu vejo as coisas a partir do que eu interpreto, né? Mas a gente pode diminuir essa brecha crítica de comunicação à medida que a gente consegue articular melhor entre a gente e se mostrar melhor quem nós verdadeiramente somos, etc. E que também é toda uma questão muito baseada em confiança, relações de confiança. Essa imagem é só para nos lembrar que nessa Copa aqui, por trás dela, existem várias outras coisas. Então, tudo que a gente faz aqui, que a gente mostra para o mundo aqui, está muito relacionado às nossas crenças e valores, que a gente traz, inclusive, dos nossos antepassados, né? O bar, como um contexto compartilhado para a criação de conhecimento, ele acaba provocando um grande caldeirão de tudo isso, né? Então, como é que eu vou ter um ambiente, seja físico, seja virtual, em que eu consiga verdadeiramente ter um contexto compartilhado, né? Se nesse contexto compartilhado, se nesse contexto eu estou falando de indivíduos que são diferentes, né? Então, aí é a hora da gente procurar diminuir essa brecha crítica de comunicação para conseguir verdadeiramente trabalhar um contexto compartilhado. Bom, eu vou caminhar um pouco mais rápido aqui, porque o meu tempo já está bem no finalzinho. Entrando um pouco mais no espaço da complexidade, essa figura aqui é para nos lembrar dessa coisa da complexidade que existe nas empresas, nos organismos, nas organizações. Né? Toda empresa é um organismo vivo, né? O que é também conhecido na botânica, enfim, em outras áreas como rizoma. Então, no fundo, a gente não tem controle
de tudo, né? Obviamente. Então, nasce uma coisa aqui, surge outra ali, história daqui. Onde que começou, onde que termina, né? Então, isso é a vida, né? É lidar com o nosso dia a dia. E aí, o Maturana, que fala, né, que por trás de toda razão existe sempre uma emoção, ele traz um aspecto importante, e aqui eu olho para as empresas, por exemplo, se a gente for olhar aqui uma determinada organização, onde eu tenho um nicho, que é um ambiente, né, e eu tenho aqui determinadas pessoas, por exemplo, no momento 1, no momento 2, eu tenho outras pessoas e outro nicho. Tudo bem, gente? Tá? E essas outras pessoas e outros nichos só são possíveis, né? Eles só estão assim por conta das relações que existem entre eles. Então, o nicho, o ambiente, ele impacta o organismo, né? O ambiente impacta a empresa impacta o ambiente externo, que impacta o ambiente interno, o profissional impacta a organização impacta o profissional. Mas o que eu estou querendo dizer é que tudo isso acontece na relação. Todo o nosso processo de transformação, né, de aprendizado, ele acontece sempre no espaço da relação. Esse é o ponto, né? É preciso olhar para o espaço relacional. E se eu quero falar de conhecimento, eu preciso olhar para as relações. Para como essas relações acontecem, né? E aqui eu já vou caminhando para fechar com vocês. E aí eu vou falar rapidamente sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido, tá? Hoje eu tenho trabalhado com estruturação e acompanhamento de estratégias organizacionais e com desenvolvimento de cultura organizacional, tá? São 2 serviços que conversam entre si. E aí, falando um pouco dessa coisa da prática, né? Assim, por que eu venho trabalhando isso? Porque para uma organização estruturar estratégias, né, e implantar estratégias, acompanhar, monitorar suas estratégias, elas trabalham o tempo todo com processos, com gráficos, com relatórios, com reportes, não é isso? Né? Mas isso daqui só é possível graças ao humano, né? Obviamente, as tecnologias também, tudo, mas a cultura que vai viabilizar ou não isso. E aí, em paralelo, eu trabalho também em desenvolvimento de cultura organizacional, que quando eu trabalho a questão de valores, de relações, de construção de confiança, de conexões, né, em rede, para que para que as pessoas e as organizações cheguem onde elas querem chegar. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? É muito difícil você desenvolver cultura se a empresa não tiver um norte. Mas também é muito difícil você estruturar, implementar um norte se você não tiver uma cultura, né? Então, essas coisas estão bastante correlacionadas. E aí, para a gente, fechando aqui, né, para compreender o que os humanos são capazes ou não de fazer, que resultados eles podem ou não gerar, é preciso saber quais afetos lhes mobilizam. Então, como é que eu vou saber se uma pessoa, ou se uma equipe, ou se uma organização é capaz de chegar em determinados resultados? Eu preciso olhar para os afetos que mobilizam essa empresa, tá? Ou mobilizam essas pessoas e por aí vai. E aí, fechando aqui o nosso tema, estratégia, cultura e gestão do conhecimento organizacional, como esses temas se relacionam, eu quero fechar, e esse aqui é o meu último slide, enfatizando que a gente não está falando de sopa, a gente está falando de caldo. Tá? Então, eu não estou falando de pegar pedaços, colocar uma batata com uma cenoura, um pedaço de carne e uma abóbora, e cozinhar e colocar no caldeirão, e aí eu como a batata e você come a abóbora e tal. Não. Eu estou falando de quando isso se mistura e a gente se transforma em um. E aí eu estou falando de mais que eu estou falando da gente criar coisas novas. Isso tem a ver com criar conhecimento, criar conhecimentos novos, criar comportamentos novos, criar hábitos novos e da gente se co-criar. Porque em determinado momento eu sou um organismo. Eu sou um organismo e o Fabrício faz parte do meu nicho. Mas eu também sou nicho.
do Fabrício. Então, a gente se cocria, né? A gente vive e a gente se cocria na relação. Então, por isso que eu estou falando que a gente está indo... É mais do que falar de caldo, a gente está falando de sopa, a gente está falando de integrar e de criar coisas novas, né? As empresas não geram valor sozinhas, elas geram valor atuando em um ecossistema que tem cooperação, aprendizado e fluxo de conhecimento interno e externo. Então, nesse caldo, né, que aí as empresas elas estão nesse ecossistema, né, de conhecimento. E não basta a gente ter prática de gestão do conhecimento, né? Se elas não estão bem articuladas para uma estratégia, uma cultura que vai sustentar e viabilizar a gestão do conhecimento. É isso. E eu queria pedir para vocês colocarem no chat, até para a gente não tomar muito tempo, né? Que eu já estourei aqui meu prazo. Como que isso ressoa em vocês, tá? Ou falar, mas acho que talvez escrever no chat, só para a gente ter um início aqui de uma conversa, pode ser interessante. Como que isso tudo ressoa em vocês? Quem se sentir à vontade para falar, pode abrir o microfone também, tá, pessoal? Tudo bem? Essa fala sua ressoou muito comigo dessa questão dos afetos, porque eu estava numa conversa com um amigo que a gente troca muito sobre GC e a gente estava falando sobre uma organização específica que tem uma cultura bastante agressiva no sentido das pessoas se enxergarem como concorrentes. E eu estava falando para ele de como isso afeta a questão da gestão do conhecimento, porque se eu estou sempre visualizando aquela pessoa que divide aquele espaço comigo, aquele setor, enfim, como um concorrente direto meu, eu não vou compartilhar o conhecimento com essa pessoa. E a gente estava falando especificamente de mulheres, né? É uma cultura que, inclusive, bastante feminina e agressiva nesse aspecto da concorrência. Mas para a gente chegar nessa conclusão, a gente tem que analisar um antes. Alguma coisa teve um construto por trás disso, né? Algo construiu a cultura dessa forma ao longo do tempo, e isso está afetando a questão do compartilhamento de conhecimento entre essas mulheres que trabalham, né, juntas, né, nessa empresa X. E aí você falando sobre os afetos, eu fiquei muito nessa reflexão, né, gente? Quais são os afetos que as movem, né? E como que poderia ser trabalhado isso numa consultoria, enfim, nessa organização, no sentido de fazer uma mudança nessa perspectiva, de olhar mesmo, né? Eu acho que não sei se a palavra substituir esse afeto, porque cultura é lento, né? Mas de lançar uma nova semente, uma nova perspectiva. Eu fiquei muito interessada nessa fala sua, viu, Ana? Muito mesmo, muito reflexiva, inclusive. Uhum. Ó, temos aqui mensagens no chat. O Antônio Pacola falou o seguinte: é a realidade como as coisas são. Afetamos e somos afetados. A Raquel Fernandes escreve: para mim, corrobora no fato da GC só acontecer se a cultura for propícia para isso. E a alta gestão comprar a ideia e apoiar a criação de um ambiente de confiança mútua. Uhum. Ana, aproveitando que afeto foi o termo que saiu bastante aqui no chat e nas falas, eu tenho aqui uma passagem que você escreve: afetos é aquilo que constrói laços sociais, é o que compõe os laços relacionais e que torna as ações possíveis. Eu queria que você falasse um pouco
sobre a dimensão do afeto enquanto impacto relacionado a uma ação e afeto enquanto sentimento de afeição e de afetividade. Eu acho que você pontua isso no seu livro só para trazer aqui para essa turma também, conhecer um pouco mais. Eu vou comentar, Fabrício, e aí se não chegar a esclarecer o ponto que você está falando, aí você me fala, tá? Mas assim, no livro eu até coloco isso. Eu mostrei para vocês ali logo no início quais são os pilares com os quais eu trabalho, né? Então, o afeto com o qual eu trabalho vem de Spinoza, de Nietzsche, de Winnicott. Então, quando eu falo de afeto, eu não estou falando de afeto no sentido de afeição ou carinho e tal, tal, tal. Isso também é afeto. Mas eu estou falando afeto no sentido de afecção, de afetar e ser afetado. Estou falando de afeto no sentido de mobilização, né? O que me move, o que me movimenta na vida. E aí a gente acaba indo na coisa dos valores, né? Das crenças, daquilo que me sustenta emocionalmente, né? Porque nessa linha com a qual eu trabalho, razão e emoção estão misturadas, não são coisas separadas. Assim, é como se a razão fosse uma forma de explicitar uma emoção, mas não quer dizer que a razão não tem emoção. Ah, você é uma pessoa racional. Não. Às vezes, assim, por que que uma pessoa lida bem com determinada questão e aí as pessoas falam, nossa, fulano é super racional, super equilibrado. O que a forma como eu trabalho é no sentido de não é esconder a emoção, é de olhar para a emoção, respeitar a emoção, trabalhar a emoção e amadurecer a emoção, justamente para dar conta de lidar, né, com situações e viver as coisas de uma maneira que muitas pessoas chamam como sendo racional, né? Mas então, é nesse sentido que eu trabalho. Eu estou falando de afeto no sentido de afecção, essa capacidade de afetar e a capacidade de ser afetado. E aí isso passa muito pelo que a Aline falou, que é um questionamento, que é assim, como que eu me afeto? Né? E isso é muito importante, né? Como que eu me afeto? Tem a ver com qual é o modo, né, que eu vivo e onde que esse modo de viver está me levando, para onde ele está me levando. Né? O que que me afeta, me afeta de que forma, e aí muitas vezes é a hora, né, de olhar um pouco para cá, né? Assim, então, se tal coisa me pega muito ali, se em determinado ambiente de trabalho eu não tenho coragem de expor determinada coisa, né, determinada fala, de trazer isso à tona, né, de onde isso vem? Né? Por que que eu me afeto dessa maneira? Por que que eu não me afeto de outra maneira? Né? Por que que eu me afeto de uma forma e a Aline se afeta de outra forma? E a forma como eu me afeto vai impactar na forma como eu interpreto o mundo, ajo em cima deles. Tem um slide aqui que eu não cheguei a mostrar, mas eu posso passá-lo aqui, tem a ver com isso que a gente está falando, que é isso daqui, ó. Então, a forma como os resultados que eu gero, eles decorrem das minhas ações. Mas as minhas ações decorrem da forma como eu interpreto o mundo, né? E a forma como eu interpreto o mundo, ele acontece a partir dos meus modelos mentais, a partir dos meus filtros, da minha linguagem, da minha cultura, da minha história, né? Por que que em determinados países as pessoas se emocionam de uma forma, em outros lugares se emocionam de outra maneira? Então, o que um país é certo e outro país é errado, né? Então, a partir desses meus modelos mentais, eu vou interpretar o mundo e, a partir da forma como eu interpreto, eu vou agir no mundo e vou gerar resultados. Então, se eu quero gerar resultados dentro das organizações, e o resultado dentro das organizações depende das ações das pessoas, e as ações das pessoas passam pela forma como elas interpretam o mundo, então,
É importante olhar para isso também. E normalmente a gente fica daqui para cá, ó, dessa setinha para a direita. Não olha para a cultura, não olha para dentro, às vezes, evita, né, mexer nesse capítulo. Realmente. E aí, quando a Aline falou, por exemplo, dessa coisa das mulheres, desse exemplo que ela deu, né? Quando a gente trabalha código de cultura dentro de uma organização, você vai discutir justamente os valores que movem a organização, porque as decisões que você tomadas dentro de uma organização, elas são tomadas a partir dos valores daquela organização, a partir da emocionalidade, que normalmente é a emocionalidade do dono ou do diretor. Né? Então, olhar para cá, né, fazer um aprendizado num nível mais profundo, e num nível mais profundo ainda, é revisitar esses valores. E isso significa revisitar o meu plano de carreira. Isso significa revisitar a forma como eu contrato pessoas. Isso significa revisitar a forma como eu demito, ou o motivo pelo qual eu demito. Então, falando de um jeito bem direto, quando a gente fala de demissão, por exemplo, é um instrumento, é uma ferramenta de gestão. Não deixa de ser. E aí, se eu tenho um código de cultura, né, se eu tenho valores que me norteiam, que vão nortear a cultura dessa organização, eu tenho como sustentar essa discussão. Olha, nós vamos trabalhar a partir de determinados valores. Então, quando eu comecei a minha fala e mostrei as minhas lentes, essas são as lentes, esses são os caras com os quais eu trabalho. Aqui eu até esqueci, não está aqui, mas essa figura é do Fred Kaufman, que é um dos caras que estão lá no início. Então, eu falei, olha, essas são as minhas lentes. De repente, para algumas pessoas que não querem enxergar a partir dessas lentes, ok, e tá tudo bem, tá tudo certo. Existem outras lentes. E não quer dizer que essa está certa e a outra está errada. Quer dizer que essa é uma lente. Então, é possível se discutir dentro das organizações. Então, assim, aqui eu posso falar de aprendizagem do indivíduo, mas eu posso falar, eu uso essa mesma figura para trabalhar também a aprendizagem da organização, porque eu posso olhar para a organização num nível mais profundo e revisitar esses valores e as decisões que eu tomo a partir dos valores que eu tenho na organização. Só fazendo uma pequena contribuição, ou só uma reflexão, que eu gosto muito do tema, Ana, muito legal mesmo, né? Se as nossas ações dependem daquilo que nos afeta, né? Dependendo da forma que a gente é afetado, a gente se entrega mais ou menos, a gente busca inovar mais ou menos, a gente conversa mais ou menos. Então, assim, sempre é interessante, assim, eu achei fantástico essa abordagem, olhando para o indivíduo, né? Também, né? Não só empresa, mas indivíduo, e buscando entender o que as pessoas que eu contrato, no que elas estão mirando, no que elas estão se cercando, o ambiente delas também importa para o resultado lá na frente, né? Legal, Com legal. certeza. Tem aquela história assim de que as nossas emoções são elas que nos mobilizam para a ação. Sim, São elas que nos dão as condições de agir, né? Então, dependendo da emocionalidade que eu estiver, eu não consigo estar aqui fazendo essa fala. sim. Ou você não consegue estar aqui fazendo essa fala. Então, depende muito, são as nossas emoções que vão nos dar condições de agir na vida, né? E aí, com toda certeza, as organizações, elas podem e devem olhar mais para isso, né? E eu não vejo como opostos à ração. Talvez isso é uma abordagem muito minha e talvez esteja viajando, mas eu não vejo a gente fala assim, fulano é mais razão, outro é mais emoção. Eu não vejo isso como opostos, entende? Eu nunca vi assim. Eu tenho a facilidade de entender que eu posso agir com ambos. Não tem problema, eu posso tratar de um assunto que ele é mais objetivo e exige mais técnica e mais razão, de uma maneira mais cordial ou colaborativa, como a gente fala muito, né? Perguntar, buscar provocar a pessoa a chegar, ela mesma chegar naquela ideia, né? E ao invés de eu chegar top-down e falar, ó, é isso que eu quero, eu posso trilhar outros caminhos para a pessoa enxergar junto comigo aquilo que é importante para a organização, alinhado aos valores, alinhado aos objetivos, né? E por isso que quando eu caí na GC, eu falei, nossa, é fantástico, porque essa abordagem, né? E aí você trazendo com toda a experiência e tal, é demais, né? Então eu até coloquei aqui
Eu ia colocar assim, né? Como que isso ressoa em mim, mas na verdade o que eu queria, eu coloquei aqui que é a realidade das coisas, mas o que eu queria ter posto é desafiador. Como é desafiador a gente trabalhar com complexidade, né? Ao mesmo tempo pensando em como isso ressoa nas pessoas, porque às vezes a gente complica muito e aí distancia. Então a gente também tem nossos desafios, né? Mas a prática vai levando a gente, é o que, e aí assim, como fechar essa conta na minha cabeça, ouvindo de você, né, as relações, né? Então as coisas acontecem ali, construindo, afetando alguém, né, levando algum insumo para a pessoa dar um passo em algum trabalho, dar um passo num projeto, ajudar ela a identificar, ajudar ela a se enxergar, a se encontrar, né? Talvez seja um papel do líder também, isso, né? Acho E a gestão fantástico do essa. conhecimento, ela super pode contribuir para isso, à medida que ela trabalha essa coisa do fluxo do conhecimento. E à medida que a gestão do conhecimento ajuda a valorizar esse ecossistema Uhum, externo e interno, sabe? Sabe aquela história do todo e das partes, né? Que mostra assim que essas partes todas elas têm a sua sim. importância, né? Que a soma das partes não é igual ao todo, né? Você pode isso gera alguma coisa diferente, que a gestão do conhecimento ajuda a gente a mostrar que tem hora que é legal fazer sopa, mas tem hora que a gente precisa fazer caldo. É. Sabe? Então, assim, e agora, só um pontinho em relação a essa questão da emoção e da razão, é Ah, sim. porque, assim, que bom que você tem essa visão aberta para isso, mas, no geral, a gente vem de uma cultura, de uma Sim. sociedade, de uma história de milênios, de onde a emoção é considerada uma coisa ruim, uma coisa suja, uma coisa que vai te dominar, que vai te controlar, que é melhor esconder suas emoções, não chora. Sabe assim? Não chore, não mostra. Existe, né, uma coisa que tem se falado, vez ou outra eu escuto isso: olha, mais razão, menos emoção. Não, gente, mais emoção. É, Mas a gente não está falando de uma emoção infantilizada, perfeito. Esse né? chorar A seu gente pode está ser uma falando. mega dificuldade que você está passando, que você não está vendo saída, e que você pode usar a razão em falar: opa, eu acho que eu preciso pedir ajuda. Então você pode agir com razão em cima da emoção. Então, assim, eu não vejo que existe uma, né? Ou é um ou é outro. Meu, pelo amor de Deus, vamos usar os dois de vez em quando, sabe? Né? Até porque um não existe sem o outro. Eu Estão acho ali, que né? eles, quando eles se encontram, é que as coisas acontecem, tipo, fluem para um caminho legal, eu acho. Eu vejo assim, né? Mas assim, não nasci com isso também. Fui aprendendo na vida, batendo cabeça, né? Entendendo que não é só a razão que importa, né? E não adianta você estar certo se você não tem um como, se você não tem um contexto, né? Então, é fantástico, assim. Estou muito grato pelas contribuições. Fabrício, tem umas coisinhas aqui no chat, Tem, né? tem. Tem sim. Cadê a Luciana. Luciana? Luciana Loures. Ela, ela escreveu: tenho o privilégio de viver uma cultura colaborativa, onde o compartilhamento é feito. GC existe como uma área com investimento, mas mesmo assim é um desafio justificar a entrega de valor quantitativa de GC para a empresa. Qualitativos são vistos, mas são insuficientes. E ela disse que tudo fez sentido, né? E aí deixo aqui o meu desafio e parabeniza pela apresentação. A Beatriz também achou a apresentação super interessante, adorou participar e perguntou se o PDF pode ser compartilhado com a audiência. E eu tenho aqui uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é quando você, Ana, se reconheceu como uma gestora do conhecimento? E nas nossas conversas iniciais a gente sempre falava da questão do coração, né? Uhum. Onde bate o meu coração na GC foi um tema que a gente ficou discutindo muito. E aí eu queria entender assim, quando foi que você se reconheceu como tal? Porque a gente vai ter um público aí que pode estar ingressando agora no campo e pode estar vivendo um momento parecido com o que você viveu até se reconhecer como uma profissional dentro dessa área. Quais os desafios em empreender, né? Tem alguns associados que também vivem essa condição, né? Que atua, que é de consultor independente. E quando a gente
a gente decidiu convidá-la era justamente para trazer esse espectro também, né? Que a GC não acontece só nas organizações grandes, né? Onde tem os consultores associados apoiando outras organizações, mas organizações que estão nascendo, que estão ganhando musculatura. Então, conta um pouco desses desafios que você tem enquanto empreendedora, gestora do conhecimento, com sua empresa constituída, e sempre com esse senso de urgência das organizações, né? Você traz profundidade, complexidade e tem um senso de urgência, né, nas entregas. Então, como é que você tem equilibrado essas questões? Então, primeiro, quando você falou sobre como me reconheci na GC, foi quando eu fui fazer meu mestrado. Meu mestrado foi em gestão do conhecimento, e aí você podia escolher N tipos de caminhos, N tipos de disciplinas, e eu me percebia muito escolhendo disciplinas, textos e seminários e tudo, voltado a essas temáticas. Foi quando eu conheci teoria da complexidade, né? Foi quando eu fui conhecer Maturana, fui começar a estudar linguagem, os atos de fala. Então, eu fui, enfim, eu fui entendendo que era uma abordagem, um lado da GC aí, né? A GC é um grande guarda-chuva, e eu já percebia que eu me afinizava com isso, já tinha uma afinidade com isso, eu já vinha da gestão, né? E no universo de gestão que que eu vinha, eu também percebi em mim que eu me afinizava mais com essa parte relacionada à coisa das articulações de ações, das relações, né? Dos grupos, enfim. E então eu me reconheci nesse momento do mestrado, sabe? E depois o tempo foi passando e tal, e fui trabalhando com isso. E eu entrei na SBGC, e depois, quando eu fui fazer o doutorado, eu tive a possibilidade de mergulhar mais fundo nessa questão do processo de articulação de ações em rede, de trabalhar ecossistemas. Então, para mim, quando se fala de como o conhecimento flui nas organizações, eu vejo com essas lentes, com essa perspectiva, né? Considero tecnologias, considero os processos, considero as técnicas, mas eu cuido, eu tenho mais atenção, assim, mais cuidado, né? Que é o lado onde eu me dedico mais, para essa questão da subjetividade do humano e da construção de relações, né? É possível se fazer isso, né? Você construir espaços de confiança, né? E aí eu acho que a minha resposta eu estou me reconhecendo, sabe, Fabrício? Porque, na verdade, à medida que você vai pisando, né? Naquela história, tem um mapa e tem o território, né? Eu estou no território, à medida que você vai pisando nesse ecossistema, nesse rizoma, sabe aquele desenho que eu mostrei ali que você vai pisando ali, você vai descobrindo novas coisas, então eu vou reconhecendo, olha, aqui tem GC, ali tem, isso aqui é conhecimento fluindo e tal. E indo para essa questão de me empreender, né, eu comecei a me empreender não tem tanto tempo assim. Tem sido para mim, não tem sido fácil, né? Mas eu tenho vivido tudo isso no meu corpo, em mim mesma, sabe assim, no meu fazer. Então, por exemplo, como empreendedora, eu tenho visto como é importante, para a minha história, estou falando no meu caso, fazer parte de ecossistemas de empreendedores. Então, eu tenho buscado, né? Eu não era empreendedora antes. Então, eu estava acostumada a trabalhar para grandes organizações, então, empresas muito grandes. E agora eu estou trabalhando com empresas menores. E num universo onde eu não sou conhecida. No universo de empresas privadas, tipo assim, quem é a Ana? Sabe? Então, você quase que começa do zero, sabe? Assim, então, e ainda tem um detalhe, gente. Infelizmente, nesse universo do empreendedorismo, não tô generalizando, tá? Mas existem casos, já escutei isso, que assim, você ter um doutorado é um ponto a menos para você. É como se você só tem teoria, você não tem prática. Então, assim, infelizmente, a gente até estava antes de começar aqui falando um pouco disso, né? Tem muito aquela história da narrativa, da venda, enfim, então vamos vender, tal, tal, tal. E aí, muitas vezes eu me percebo em discussões que eu vejo, peraí, gente, eu não vou prometer aquilo que não é aquilo que eu vou vender, né? Outra coisa que eu já escutei também foi assim, Ana, você entra num nível de profundidade que o empresário não está interessado.
E aí, cabe a mim ter também, assim, algum nível de maturidade emocional para compreender que, em determinados casos, ele não está interessado mesmo. Ele não está interessado, ele nem pode estar interessado. Sabe assim, ele está tão correndo ali para o dia a dia, tal dele, que ele não tem, não está. Então, para mim, um grande desafio como empreendedora está sendo traduzir isso que a gente está conversando aqui para uma linguagem que seja útil para a sociedade, né? Útil para as empresas, para pequenas empresas, por exemplo. Né? E aí Tamo eu estou falando junto, de viu, Ana? empresas. Tamo junto nessa aí. Estamos juntos. Empresas de 30 funcionários, 15, mais 100, 200 funcionários. Então, muitas vezes essas empresas não têm também, assim, é uma outra... E aí, é o que acontece? Eu vejo a gestão do conhecimento em tudo isso, sabe? Eu vejo a gestão do conhecimento no meu fazer quando eu me conecto com uma rede de empresários, né? E participo de encontros, de conselhos estratégicos, participo de discussões. Então, assim, é aquilo de me colocar na experiência, sabe? Assim, do caminhante não há caminho, o caminho se faz caminhando. Então, eu me percebo, esse é o meu momento, sabe? Assim, de estar me reinventando como profissional. E quando eu falei ali de modos de sentir, modos de perceber e modos de agir, eu tenho um mural aqui no meu escritório que está escrito isso, assim, o nosso modo de existir, ele é aprendido. Então, eu estou tendo que inventar um novo modo de existir como profissional, sabe? E aquilo que eu achava que eu nunca tinha tocado antes, eu estou precisando criar, né? Aprender isso, né? E aí, enfim, São aí outros tipos de problemas, né? outros tipos de problemas, outros ambientes, outras formas, outras linguagens, né? E aí essa troca, né? De pegar esses conhecimentos, de ir atrás, de E, baixar a e, bola, de dar uns passos para trás. e Então, Ana, achei muito legal o que você falou que você está fazendo no seu corpo, porque é a sua presença. Então, onde você está GC a todo momento, você está vivendo aquela transformação que você acredita, né? Você está vivendo aquilo que você acredita, consigo mesma, onde você estiver ali e tal. Eu entendi que você está incorporando o doutorado, tipo assim, então você está pegando o é, doutorado e pondo dentro de você e no seu caminhar, né? E isso, eu tenho essa perspectiva às vezes, não tô, lógico, né? Tô anos-luz atrás aí, mas eu tenho essa perspectiva de que, nossa, se eu tô assim hoje, que legal. Imagina daqui 2 anos, daqui 3 anos, que é essa sensação da gente estar aprendendo, ensinando e aprendendo também, né? sim. Isso, nossa, vindo É, de você aí, reinventando, né? Como é legal ouvir isso de você. e é Então, verdade, né? Assim, nós somos uma metamorfose ambulante mesmo, como diria Raul Seixas, né? Se a gente olhar para o nosso corpo, a gente vê. Eu olho para minha mão e falo, gente, um dia essa mão foi pequenininha, um dia ela vai ser super velhinha. Então, a gente é, está mudando no corpo, né? pois Então, é, cabe a gente ter o mínimo de bom senso de mudar também emocionalmente, né? Assim, é, e eu, muitas vezes no meu trabalho, gente, eu nem sempre uso a expressão gestão do conhecimento, porque percebi, depende do percebi. contexto. É, É aquela história, necessariamente o termo e tal, é o modo, é o fazer, né? E tudo isso que eu estou falando aqui, quando eu falo do doutorado, por exemplo, no fundo, aí, Aline, naquela história do que me mobiliza na vida, do que nos mobiliza, do que nos afeta, no fundo, eu fiz esse doutorado para mim. Porque, na verdade, o que eu estava buscando aprender, estudar, entender, era a mim mesma, né? E o resto da vida decorre daquilo que eu sou. Então, acho que se eu puder resumir assim uma frase, para mim o meu maior desafio como empreendedora é, é, é manter a minha autenticidade, porque mesmo empreendendo, eu continuo sendo uma pesquisadora, uma professora e uma consultora, mas que empreendo. Então, assim, por mais que eu tenha que usar uma linguagem mais adequada, eu não quero também perder daquilo que verdadeiramente importa para mim, sabe, no meu trabalho, assim. maravilha. Muito legal, super interessante. Me conectarei ali com você Tá mais um bom? pouco. Show de bola.
Aline, Maria, pessoal, tá aí, gostaria de contribuir. A gente já vai encaminhando para o final depois desse show aqui, né? Vocês quiserem contribuir aí no final, falar alguma coisa, alguma pergunta para a gente encerrar. Fabrício, Só gratidão, Ana, pelo compartilhamento. que delícia, que legal. Então, é uma vez por mês com a Ana, então, Fabrício? É brincadeira, é brincadeira. Olha, eu compartilhei o link do LinkedIn aí no chat, e depois Show. vocês dão uma Tem clicada aqui. lá e acompanhem as atualizações. Obrigado, viu, Tem o meu pessoal? site que está aqui, ó, na tela. Tem aqui o meu site. Do meu site dá para ir para o Instagram, LinkedIn e o canal no YouTube, gente. Tem umas entrevistas com o Beto do Vale, com o Fernando, com Já a dei uma Elisa espiada lá. e com outras pessoas, uma galera de ESG, sabe? Tem umas entrevistas bem legais, assim, com o pessoal da Universidade de Santa Catarina, da UNB, com os profissionais, assim, que conversam, né, nessas áreas todas. Aviso dado? É isso? Já. Perfeito, Ana. Mais uma vez aí, muito obrigado, tá? Nos encontraremos aí no decorrer da vida aí, com certeza. Fabrício, você também aí, muito obrigado, tá? Mais uma vez, você, a sua organização, né? A sua excelência aí na entrega, tudo perfeito. Por aqui é isso. Tá E joia, agradecer então. a todos também, né? A audiência aqui, né? A comunidade aqui, a gente tá em casa, né? Obrigado, pessoal, e mais uma vez pela contribuição, os comentários. Obrigada, gente. Super obrigada a vocês também. Tá bom? E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu.